Muito bom dia a você que está assistindo o canal Monte Sião. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e comigo também. A paz do Senhor Jesus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Meus amados irmãos, nós queremos nesta oportunidade trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos ler por base o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, o primeiro versículo até o versículo 8. O tema desta mensagem será: as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória diante de Deus. O texto nos diz o seguinte: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. Até aqui, versículo de 1 a 8. Pois bem, este texto que nós lemos, ele trata da história de um senhor chamado Cornélio, centurião da corte italiana. Este homem era romano, era um oficial romano, mas residia nas terras de Israel, pois nessa época, ou desde a época de Jesus, um pouco antes, os romanos invadiram Jerusalém e tomaram conta de todas as terras de Israel. E quem comandava na época eram os romanos. E ele era um oficial do exército romano e morava na cidade de Cesareia. E era um homem piedoso. Esse homem aqui tinha 4 características boas. Primeiro, ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Era um homem que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pois bem, e ele, estando orando, quase a hora 9, ou seja, quase às 3 horas da tarde, ele teve uma visão de um anjo que se dirigia para ele e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor e tem a sua casa na beira-mar. E ele te dirá o que tu deves fazer.
Meus amados, preste bem atenção nas características deste homem. Porque tem muita gente que pensa que porque é bonzinho, dão esmola, ajudam ao seu próximo, isso vai fazer com que ele seja salvo. Mas esse texto aqui, ele deixa bem claro isso. Porque as orações e as esmolas de Cornélio subiram, chegaram diante de Deus. Mas ele não chegaria, veja bem. Porque se tivesse tudo bem com ele, não precisaria Deus ter mandado o seu anjo para falar com ele e mandar chamar Pedro. Porque aqui nós vemos o cumprimento do versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Então Cornélio, ele cria em Deus, porque ele se aproximava de Deus. Como? Através da oração. Através da oração você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você. Aqui está bem claro. Deus fez a justiça. Lá no capítulo 10 de Romanos está dizendo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então ele creu no coração e a justiça foi feita. Quando Deus manda o anjo dele vir avisar para Cornélio que mandasse chamar Pedro, que estava em Jope, essa justiça foi feita. Porque as orações de Cornélio e as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Mas Cornélio não poderia de maneira nenhuma subir se não aceitasse a Cristo como Salvador. Porque o que está escrito no capítulo 6, no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este versículo, meus irmãos e amigos, este versículo tinha que se cumprir. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o único caminho, ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então este versículo tinha que se cumprir. Vejamos que o anjo deixa bem claro quando fala para Cornélio: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram em memória diante de Deus. É como que ele estivesse dizendo assim: mas tu não vai poder chegar se não aceitar a Jesus como Salvador. Manda chamar Pedro, Pedro vai te dizer o que tu deves fazer. E Cornélio não duvidou. Cornélio não duvidou da mensagem do anjo. Ele manda chamar Pedro, manda a Jope chamar Pedro. 4 dias depois que Pedro chega em sua casa, começa então a pregar o evangelho para ele, a falar de Jesus Cristo, que ele é o caminho, ninguém vai ao céu a não ser por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que tem muita gente ainda pensando que porque dá esmola, que porque dá oferta, que porque é bonzinho, ajuda o seu vizinho da direita, da esquerda, diz que teme a Deus, diz que é de Deus. Tem muita gente pensando isto, que por causa disso vai chegar lá. E não vai. Esse texto aqui não deixa dúvida. É necessário passar por Jesus. Quando Jesus abre a boca diante da multidão e diz: eu sou o caminho, é como que ele estivesse olhando para a mãe dele ali no meio daquela multidão, a Maria, mãe biológica de Jesus. Ele estava ali com os seus discípulos. É como ele dissesse para ela: Maria, tu é a minha mãe, mas se não for por mim, tu não vai chegar a Deus. Ou João, ou Pedro, Tiago, Bartolomeu,
vocês são meus discípulos, mas se não for por mim, não vão chegar a Deus. Eu sou o caminho, não há outro caminho que leve o homem diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. E então Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra aos pés dele. Eu recomendo a você que leia o resto do capítulo, para que você possa entender a mensagem de Deus. Cornélio se prostra aos pés dele, e Pedro manda ele se levantar imediatamente. Eu sou homem igual a você, nós temos que adorar somente a Deus. Por que você mandou me chamar? E ele disse: há 4 dias eu estava orando e teve a visão e tal, mandei te chamar e fez bem tu vir, porque todos aqui estamos para ouvir o que da parte de Deus tu tem a nos dizer. Porque Cornélio teve uma outra característica aqui, que ele não era egoísta. Ele sabia que Pedro ia falar de Jesus, e ele convidou, enquanto aqueles 4 dias se cumpriram, os 2 soldados saíram, os homens deles saíram para Jope, até voltar foram 4 dias, ele convidou seus amigos, vizinhos, parentes mais próximos, aquelas pessoas mais próximas de Cornélio, ele convidou, e a casa de Cornélio estava cheia. E então Pedro começou a expor o evangelho, a pregar o evangelho, dizendo: aquele Jesus que mataram em Jerusalém, Deus ressuscitou ele de entre os mortos, e é por causa dele que nós somos testemunha, que nós estamos pregando o evangelho. Pedro começou então a pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que não tinha ainda Pedro terminado o seu discurso, quando desce o Espírito Santo sobre eles, e 11 deles são batizados. E eles então começaram a falar em outras línguas, chamadas línguas estranhas. E então Pedro agora se admira, porque diz: olha, agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas, porque estes, sendo gentios, receberam o mesmo que nós quando cremos. E aí, então Pedro encerra o seu discurso e manda que eles sejam batizados em águas, porque o batismo em águas, meus amados, ele não é regra para a salvação, mas ele é um complemento. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Então aqueles homens creram em Jesus, acreditaram naquilo que Pedro estava falando para eles, e o Espírito Santo desceu e o batiza com o Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo para batizá-los. E Pedro já tinha essa experiência, porque ele também já tinha passado pelo batismo com o Espírito Santo. Ele sabia quando o homem estava sendo batizado com o Espírito Santo. E se eles foram batizados com o Espírito Santo, o que impedia então deles serem batizados em água? Então Pedro encerra o seu discurso e manda que eles sejam batizados nas águas. Porque o batismo nas águas é para arrependimento dos pecados. Significa imersão, sepultamento. Aquele homem velho ficou dali para trás, daqui para frente é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E então Pedro fica ainda 2 ou 4 dias, não lembro bem agora, mas se você for ler o resto do capítulo 10 de Atos, são 48 versículos, eu li só 8, ficou 40 sem ler, porque não dá para a gente ler tudo, porque o vídeo fica muito extenso. Mas se você pegar o capítulo 10 de Atos e vou ler, você vai ver o que aconteceu dali para frente. Amém? Deus abençoe, Deus nos dê uma ótima semana, e que você ouça essa palavra e coloque no seu coração que para chegar ao céu não é só preciso dar esmolas e nem orar, tem que aceitar a Cristo como Salvador.
Se você ainda não fez isso, você, seguidor do canal Monte Sião, se você ainda não fez isso, ao ouvir esta mensagem, aceite a Cristo, procure uma igreja evangélica e aceite a Cristo como seu Salvador, porque Ele é o único caminho que pode levar você até a presença do Pai Todo-Poderoso. Fique com essa palavra e medite nela em nome de Jesus. Amém.